Olá, gente, tudo bem? Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui conosco, aqui no nosso domingo de Páscoa. Eu sou o Eu Vander sou o Anderson. e hoje nós vamos conversar. O nosso bate-papo hoje é com um cara que tornou a sua paixão em profissão, tá? Depois de passar um bom tempo, uma temporada estudando fora, voltou e E se tornou especialista e coach em alta perfumaria. Ele é hoje colunista da revista Olfato, jurado do Prêmio Atualidade Cosmética e colecionador de frascos vintage. isso. Eu vou ligar aqui apenas a luz, tá? Pra gente poder iniciar. Dá uma iluminada. Isso, que tá um pouquinho escuro, né? Vai já escurecer. Aê. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Pronto, gente, acho que Ailson, tudo melhorou. bem? Vamos usar mais um pouquinho aqui. Vamos já falar com vocês, meninos. Só um instante. Oi, Nanda. Só mandar o convite. Sejam todos bem-vindos, Eglita, Pati, Henrique. Conceição. Olá, Conceição, Bruno, tudo Rogério. bem? Olá, Bruno, seja bem-vindo. Olá, Olá. Roberto D'Angelo, que prazer. bem? Tudo bem, e você? Como é que tá? Tudo em ordem, graças a Deus. E vocês? Boa Páscoa para vocês, Boa hein? Páscoa. Obrigado. E aí já estamos conectados. Já estamos devidamente conectados. Devidamente iluminados, conectados, e agora vamos falar com você. Já apresentamos, mas gostaríamos que você falasse mais um pouquinho da sua trajetória, tá? Para eles, algumas pessoas que estão Uhum, entrando aqui, que são os nossos seguidores, estão lhe conhecendo hoje. Tem muita gente que uhum, já lhe conhece também, que começou a nos seguir, Verdade. uhum. mas é bom. Bom, desculpa, Então, pode falar. eu já trabalho na perfumaria já há muitos anos, né? E entrei na perfumaria através do Duty Free, quando eu passei um período sabático na Suíça para aprender idiomas e quando eu voltei procurando emprego, um amigo meu me indicou o Duty Free, que eles queriam pessoas que falassem idiomas, e lá fui eu, sem saber o que eu ia fazer lá. E na entrevista o diretor me convidou para trabalhar na perfumaria. Eu nunca tinha tido nenhum contato com a perfumaria, com perfumes, a não ser como usuário, né? Mas você não era E apaixonado ainda. não, não era. Eu, na realidade, quando eu saí do Brasil, eu não tinha nenhum perfume preferido, não conhecia. Eu fui conhecer justamente na Suíça, porque eu tinha uma amiga minha que ela era promotora da Dior numa loja, num magazine. E aí conheci Dior, o Sauvage, enfim. Então foi meu primeiro contato. E aí eu aceitei, né? E eu fui, eu era promotor Chanel, Aham. né? Foi meu primeiro contato com a Chanel. Uma semana depois veio a diretora internacional, veio para São Paulo e ela me deu um treinamento, né? E foi aí assim que eu comecei a viajar, né, nos perfumes, né? Você imagina como primeira experiência você ter um Imagina treinamento ser de iniciado Chanel. no Chanel. Exatamente, é. E outro detalhe é que na época eu fui o primeiro homem a trabalhar na perfumaria, né? Então foi por isso que ele me falou, olha, você vai ser o primeiro homem, eu quero fazer uma experiência. E durante anos eu reinei sozinho na perfumaria, né? Os outros assim com inveja, querendo entrar na perfumaria, só depois de muitos anos eles colocaram. Então foi uma experiência muito legal que eu comecei a aprender e justamente daí que eu comecei a me interessar por histórias. Eu comecei a pesquisar a história da Coco Chanel e eu falava para os meus amigos lá, para o pessoal da perfumaria, e um dia um diretor me falou, Roberto, eu estou vendo que você está falando aí da Chanel, você pesquisou, você não quer dar um treinamento? Eu falei, Nossa, nossa, que tarefa mais Responsabilidade, difícil, né? né? E acabei dando um treinamento básico que eu sabia, né? Contando um pouco a história dela. sim. Depois de alguns dias,
a Madame Liliane Merces, que era essa diretora, ela ligou para mim e falou: Roberto, eu soube que você deu um treinamento de Chanel. Eu falei: pronto, agora, né? Agora me lasquei. Agora me lasquei, né? Aí ela falou: nossa, eu soube que foi super legal, parabéns, enfim. E aí que eu comecei justamente a pegar gosto por histórias, né? Histórias da perfumaria. E foi assim. E depois aí, nos anos 90, quando abriu a importação, tanto eu como outras pessoas que até hoje estão na perfumaria, viemos para o mercado nacional, porque não existia mão de obra especializada em perfumes importados, então a gente foi começando a povoar esse universo da perfumaria importada aqui no Brasil. E daí, então, daí para frente eu comecei a trabalhar com outras marcas, em outras empresas, sempre fazendo treinamento, né? Passei por Elizabeth Arden, trabalhei numa importadora. De Arden. Oi? Temos um grande fã de Arden aqui. Vamos eu conversar um também. pouquinho a respeito também das marcas, né? Aos poucos, gente, o que vocês for, podem fazer as perguntas, tá? Na caixinha, que a gente vai conversando aqui com o Roberto e ele vai respondendo, tá, gente? E então, além disso, tinha, antes de ter a LVMH estar no Brasil, tinha uma importadora que tinha várias marcas, né? Eram Guerlain, Dior, Givenchy, Kenzo, Nina Ricci, e eu fui trabalhar nessa empresa como treinador. Uhum. E aí eu tive a gratíssima oportunidade de ir para uma viagem para a Europa, onde eu fiquei quase 2 meses. Caramba. Cada semana eu ia numa casa, numa maison, né? Então, uma semana de Dior, uma semana de Guerlain. Foi assim, Uau! um mergulho de cabeça. Imagina. Né? Muito legal. Tive treinamento na própria Maison Guerlain, na Champs-Élysées. Conheci a fábrica de Nina Ricci, de Dior, Kenzo. Foi assim, realmente, foi uma coisa maravilhosa, né? E daí, então, sempre indo para as outras marcas, né? Até depois também a oportunidade com a Elizabeth Arden, né, que eu tive. Eu falei que a minha relação com Arden também, da mesma forma que Chanel, é uma relação bem assim, legal, porque onde a empresa ia, a gente mudava de distribuidora, ou eu ia atrás, ou a marca vinha atrás de mim, né? Até atualmente na outra minha empresa, que é a empresa que eu atuo, que temos Elizabeth Arden, né? Uhum. Então também várias vezes treinamentos em Porto Rico, que na época a matriz para as Américas do Norte, Central e do Sul era em Porto Rico. Então a gente ia todo ano fazer uma reciclagem. O pessoal de Porto Rico era maravilhoso, assim, enfim, são só lembranças muito boas. Nós estamos, tem vários comentários aqui de pessoas que são suas fãs, hein? Que já aprendeu muita coisa com você. Um ótimo treinador, aprendeu muita coisa com você. Já tem algumas perguntas a respeito da perfumaria internacional. Aqui, ó. Nos anos 90, foi o auge da perfumaria internacional no Brasil? Foi o ano que, exatamente 90, que era o presidente Collor, e ele abriu a importação, né? Então, justamente, a gente tinha aquela coisa de perfume importado. Quem conhecia perfume importado antes disso era aquelas lojinhas de perfume, onde vendiam importados, que não era nada do que a gente vê hoje. Ou ele... Como? Não vinham de forma oficial também, né? Exatamente, De repente era tudo muito... Se uma pessoa quisesse ir fazer uma importação, trazia... sem problema nenhum, né? Então era uma coisa bastante informal. E então foi nessa época que a coisa começou a oficializar. Então, tipo assim, uma empresa, uma importadora, ela representava uma determinada marca, ela era a única que podia trazer. Né? Então aí começou a se fazer os registros oficiais dos perfumes, os contratos. Então foi o ano realmente que começou a se organizar esse universo de marcas importadas. Tá? Foi os anos 90 mesmo.
E a sua paixão, além da sua coleção de frascos, rendeu um livro Sim. que eu estou encantado. Estamos O meu bebê. encantados, né? E aqui a confusão é feia, né? A gente tem que ler separadamente. Então ele lê, depois ele passa para mim, eu começo a ler e a gente vai ali dividindo o livro. O quanto... Vocês têm que fazer uma escala, né? Assim, de dia e horário, né? Para não brigar. O quanto a história de Mário de Andrade é inspirada na sua? Ele também não tinha ido para a Europa. O quanto o Roberto se inspirou na história de Mário para levá-lo à Europa? Então, a história do livro, ela foi bem assim, como ela foi acontecendo, né? Uhum. Eu recebi um convite para escrever um artigo sobre Chanel, sobre o número 5, de uma empresa que existe em Brasília, que é a Rede Lorde, e eles têm uma revista. E a Adriana, que é a diretora, ela falou, Roberto, você quer escrever um texto? Tal. Eu escrevi um texto junto com uma outra jornalista, né, falando do Chanel. E aquele texto ficou no meu computador. E toda vez que eu abria aquele texto, parece incrível, né? Isso é coisa de escritor, hein, gente? O escritor é meio louco, né? Toda vez que eu abria o texto falava, e aí, vai ficar só nisso? Né? Você não vai desenvolver mais nada? Tal. Deixa eu só responder, Roberto, o pessoal está perguntando o nome do livro. O Poeta Modernista e o Perfume de Mademoiselle. Deixa eu dar mais uma... Tá. O Poeta Modernista é Mário de Andrade e Mademoiselle é a Coco Chanel, né? Que eu já vou falar um pouquinho a respeito disso, né? E então eu comecei a escrever, não sei, a coisa foi vindo. Se você me perguntar por que o Mário Andrade entrou na história, eu também não sei. não? É porque eu gosto muito dele, Não gosto muito dele. Mas eu acho que eu estava lendo uma matéria e eu vi que ele falou em vida ainda que ele não ia para a Europa, não precisou ir para a Europa, não iria para a Europa, que o Mário de Andrade, ele é dos anos 20, né? Ele foi um dos mentores do movimento de arte moderna no Brasil, tá? Que vai fazer 100 anos o ano que vem, 1922, 2022. E todos os modernistas, os pintores, o pessoal que era da época da modernista, eles iam para a França. Paris era, nos anos 20, Paris era referência mundial, né? Paris era um celeiro de escritores, pintores, poetas de todos os países. Então os brasileiros, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, eles iam para a França. Eles iam beber a cultura da França. E o Mário falou que não precisava, porque ele era autodidata. Aquilo me deixou muito intrigado. Aí eu enfiei ele na história e levei ele para Paris, né? E ele, como era uma pessoa, como tu fala, autodidata, muito à frente do seu tempo, eu falei, bom, ele vai conhecer Coco Chanel, ele vai se apaixonar pela perfumaria, então ele é um caminho que ele vai trilhando e conhecendo pessoas importantes da perfumaria. Que eu não vou falar mais, senão eu estou dando um spoiler do livro. Né? Sim. Mas é bastante assim. Então ele é o meu locutor, né? Ele é o meu narrador. É através dele que ele vê a Paris dos anos 20, né? Que era uma loucura, como eu falei, né? E outro ponto principal também foi falar sobre a Chanel como um todo, né? Como a história dela toda. E outro ponto principal, que em 1925, onde se passa o livro, foi o primeiro ano, essas exposições internacionais que tinham na França, na Espanha, eles fizeram a exposição internacional e por primeira vez a perfumaria foi considerada como arte. Então ela entrou na exposição. Então tinha um pavilhão só de perfumistas. Deve e era ser fantástico, né? Nossa, maravilhoso, né? Eu consegui baixar o catálogo da exposição, né? E eram marcas que a gente não tem mais hoje, como Gabila, como Rubigan, Chanel, por exemplo, não estava, né? Mas estavam todas as marcas. Então isso me chamou bastante atenção, né? E justamente também os anos 20 foi os anos assim muito... Houve uma mudança muito grande, tá? Desculpa, estou pondo que está aparecendo coisas aqui na minha tela e eu não enxergo. Aconteceram mudanças muito importantes na sociedade. Imagina que a Europa estava saindo de uma guerra em 1918,
onde a maioria dos jovens teve que ir lutar na guerra, foi a Primeira Guerra Mundial, e morreram ou voltaram traumatizados. As mulheres, por primeira vez, elas saíram de casa para trabalhar. Né? Então, toda aquela coisa que a gente tinha do início do século XX, em termos de roupa, aquelas mulheres apertadas em espartilhos, saias longas, aquele chapéu imenso, aquele cabelão, teve que mudar, porque elas tinham que trabalhar, elas tinham que andar de bicicleta. Né? Exatamente, né? Então, assim, a Europa, e principalmente a França, estava fervilhando naquela época. Então, a gente vê aí a chegada do estilo Art Deco, que é um estilo decorativo, né? Que influenciou tudo, moda, os perfumes que a gente vai ver, as casas, a arquitetura, né? Foi uma coisa muito mais funcional. Então, era tudo muito moderno. A palavra moderno era a última coisa. Ser moderno era a última coisa. Então, as mulheres cortaram o cabelo, fumavam, andavam de bicicleta, subiam nos automóveis, que, né, começaram a ser mais popular, né? Sim. E aí que Chanel também, ela era a pessoa certa no momento exato. Né? Ela tava a história colocou ela no momento que ela tinha que estar. Por quê? Se fala que a Chanel, ela modernizou o guarda-roupa feminino, ela libertou a mulher do espartilho. Na realidade, quem libertou a mulher do espartilho foi o Paul Poiret, que ele ainda está na virada do século para o início do século na década de 10. Né? E eu falo em Poiret por quê? Porque aí justamente começa-se a parceria de estilistas, na época falavam-se costureiros, e perfumes. Então Poiret foi o primeiro primeiro estilista, costureiro, a lançar um perfume com o seu nome. O nome de Poiret, da marca, os frascos. Então ele foi mais inédito antes da Coco Chanel. Isso a gente precisa ser justo com a história. Claro. Né? Só que nessa feira de 25 ele já estava em decadência, porque ele acabou ficando muito obsoleto. E a Chanel veio com um estilo um pouco mais arrojado, mais moderno. Né? A Chanel, ela própria era a vitrine dela. Sim. As mulheres olhavam para a roupa dela e ficavam vivia, né, o próprio estilo. Exatamente. Então, ela era a própria mulher moderna. E as mulheres queriam ser que nem ela. Né? Então, isso aqui é interessante. Eu tenho alguns já comentários. Sérgio, seja bem-vindo. Revista Olfato aqui conosco. Sérgio, querido. Vamos ver aqui algumas. O Savage ainda é seu queridinho? Sim. Ou ele já foi substituído? O tradicional. Com aquele vidro maravilhoso, né? Que ele é todo frisado, com aquela caixa que parece uma laca de... amo esse perfume. É o meu... Esse novo Sauvage é ótimo, ok. Mas aquele de 66 é o meu queridinho. Né? Já começaram a perguntar aqui a respeito sobre as suas fragrâncias, né? Qual a fragrância ou o frasco mais antigo que você tem? Eu fiz uma seleção aqui, assim, no meus Vamos lá. Eu estou cercado, né? Qual é mais antiga? Para quem não sabe, o Roberto, ele é colecionador de frascos, tem na coleção, são mais de 200, né? 270? 286. 286 frascos, a grande maioria vintage. O que nós temos de mais antigo aí, você lembra? Eu estou tentando ver aqui o que eu tenho de mais antigo. Eu tenho esse daqui do Caron. Não sei se vocês conseguem. Eu vou abrir a caixa, tá? Então, assim, só explicar para as pessoas, os frascos vintage, muitas vezes, como a gente, eles envelhecem, eles têm rugas, eles têm marcas, os perfumes também, tá? Sim. Então, esse aqui eu vou abrir a caixa. Ele tem, o Nemec cheio. Nossa, ele tá com perfume. Ele tá lacrado. Nossa. Ele tá lacrado. O Nemec Moi, que é o Ame Somente a Mim, que é de 1919. 19? Tá? 19, Caramba. Esse é da Casa Caron. Tá? E você depois... nunca abriu? Oi? Nunca teve a curiosidade de abrir, de prová-lo? Não, porque assim, para o colecionismo, se eu compro um frasco que ele está lacrado,
eu sei que o conteúdo dele vai estar alterado já. Como perfume ele já não serve, né? E para o colecionismo, quanto mais intacto tiver o perfume, ou seja, lacrado, mais ele tem valor. Entendi. Então não adianta eu abrir que eu sei que eu não vou conseguir extrair nada daqui, né? Então eu tenho vários lacrados, mas que eu nem... Né? E depois esse aqui, que é o meu queridinho, ele é de 1932. Ele está até rachado aqui. Ele foi o primeiro perfume que eu iniciei a coleção. Tá? Ele é da casa Coty, ele chama-se Assuma. Tá? Parece que é Assuma, do verbo assumir, mas é A separado Suma. Ele vem numa caixa tavada, ele é bem bonito, né? Então ele tem uma base de madeira, tá? Em preta, com os pezinhos vermelhos, e ele é uma esfera toda trabalhada. Né? Então esse foi o primeiro frasco que iniciou a minha coleção foi com esse frasco. Esse daí é o da história que você comprou ainda na França, no Mercado das Pulgas? Exatamente, é. Eu estava andando lá a gente estudou, viu? Lógico, eu vou conversar com ele. Tenho que conhecer a coleção também, né, Roberto? Você fez uma exposição deles, né? Fiz em 1900, imagina, 2014, no shopping Frecaneca, tá? E foi uma exposição meio pioneira, assim, eu fui sozinho, fui lá, bati na porta do pessoal, fiz tudo sozinho e, assim, não contei, não tive ajuda de ninguém, foi meio que na inexperiência. Como foi o livro também. Foi meu primeiro livro, meio inexperiente, tive problemas com a editora, enfim. Mas agora a gente já vai, com mais experiência, a gente vai mais aprendendo, exatamente, né? Então, assim, a minha coleção começou justamente por causa disso, né? E por que colecionar frascos de perfume, né? Porque o frasco de perfume, ele, segundo o Lalique falava, ele dá forma física para o perfume. Sim. Né? Então, se a gente for até a antiguidade, estou falando ali de 4, 5 mil anos atrás, quando o perfume naquela época também ele era diferente. Ele era ou em forma de incenso, ou ele eram azeites, óleos, né, ou pastas. Ele não era líquido como hoje. Mas assim mesmo, o frasco, o perfume sempre teve... Ele tinha um status de luxo, porque ele era como praticamente uma ligação com os deuses. Tanto é que ele teve a primeira utilização no perfume, foi através de incenso e em cerimônias religiosas, né? E esses óleos essenciais, essas pastas ainda que começaram a surgir no Egito, eles precisavam de um frasco para contê-los, né? Então a gente vê que trabalhavam os artesãos, até então eram anônimos, alabastro, pedra, ouro, prata, né? Vários materiais. Só que o vidro acabou se tornando o parceiro do perfume. Por quê? Quando os fenícios descobriram como fazer o vidro, né, que foi de forma também inusitada, foi sem querer, uns marinheiros, eles pararam numa praia, fizeram uma fogueira para esquentar, fazer uma comida, e aquele fogo acho que atingiu um calor tão grande que a areia começou a ficar pastosa, que é a base do vidro. E daí que começaram a descobrir, então. Então, a partir daí, o vidro começou a ser usado na perfumaria. Então, Grécia, Roma, já tinham vidros. O Egito também, né? Isso a gente vai passando por todas as décadas até chegar no nosso século, no século passado, século XX, onde justamente René Lalique, que era um designer de joias até então, a historinha do Lalique, como ele entrou na perfumaria, o René Lalique, ele tinha uma loja na Place Vendôme, em Paris. E do lado tinha o senhor François Coty, o perfumista. E o Coty, ele passava na vitrine do Lalique, ele via as coisas que ele tinha, maravilhosas, as joias. A gente está falando ainda isso no período Art Nouveau, que é 1910, 1905. Então ele convidou o Lalique para fazer não um frasco, mas era como se fosse uma etiqueta, uma
mas em vidro, já que ele trabalhava em vidro. Porque ele era já, o Lalique, ele era bem inovador na joalheria. Ele trabalhava vidro, pedras, ele fazia bastante coisas, né? Nossa. Ele fez essa etiqueta e o Lalique, o Coty ficou super satisfeito e convidou ele para trabalhar, fazer os frascos dele. Então aí a gente tem a junção de dois gênios, né? O Coty, que começou a usar muita matéria sintética para baratear os perfumes, e o Lalique, a matéria sintética já começou a ser utilizada no final do século XIX, né? E o Coty começou a usar mais frequentemente. E o Lalique, por seu lado, começou a fabricar frascos industrializados, mas sem perder aquela característica de uma coisa artesanal, artística. E aí, nesse período que o perfume começou a se popularizar, fica mais acessível. Então a gente fala que essa parceria foi a que deu um empurrão para a perfumaria que a gente conhece hoje. Sim. Só acenar aqui para algumas pessoas. Uhum. As pessoas estão comentando ainda, por isso que o frasco era incrível. Chayana, seja bem-vinda, muito obrigado também pela sua presença. Chay. Vamos ver aqui que nós tínhamos uma pessoa que tinha comentado a respeito de frascos. Acho que a filha dele trabalha. Numa pedraria. A minha nora, Kelly, trabalha em uma empresa francesa que é uma das maiores e antigas fabricantes de frascos de vidro. Que antigamente fornecia... Deve ser a Pochecoval? Exatamente. Ela mesma. Ele colocou aqui. Isso. Chama-se Pochet. Gente, essa empresa ela começou na França no século XVI, se não me engano. Foi uma das primeiras e mais importantes. E aqui no Brasil eles também têm uma representante, né? Tentei entrar em contato com eles, já vou puxar a orelha. Tentei entrar em contato com eles para saber algumas informações e, de repente, para poder saber mais um pouco da história deles, que é bem interessante. Vamos falar aqui um pouquinho, então, puxando da história, já que você está ensinando um pouco de história para a gente, a respeito de Chanel e Elizabeth Arden. Quais são os segredinhos que você viu lá dentro? Que você aprendeu dali? Algumas coisas a gente já chegou a ver também, né? A buscar, nós vimos já também. Tem uma matéria sua que você está na revista Olfato, na primeira edição, né? Na primeira edição da revista Olfato. Sobre Arden. E que tem umas curiosidades, até mesmo a questão do nome dela, né? De onde foi tirado. A Elizabeth Arden, ela era canadense, né? Isso a gente fala do final do século XIX. E o nome dela verdadeiro era Florence Nightingale Graham. Né? Elizabeth Arden, ela tirou de 2 romances, que eu não lembro o nome agora. Tá? Mas ela saiu do Canadá e foi para os Estados Unidos já com a finalidade de vencer no mundo dos cosméticos e perfumes. Né? Então, no início do século XX, ela trabalhou em algumas laboratórios para poder aprender a manusear. Ela já fazia alguns cremes caseiros no Canadá, quando ela saiu de lá. Então, ela veio aqui, aliás, Nova York, para aprender um pouco. Em 1910, ela abriu o primeiro salão com dinheiro que o irmão dela me emprestou para ela, e ela, na Quinta Avenida, que é ainda mais uma das mais luxuosas de Nova York, e ela queria justamente pegar esse pessoal da sociedade, as mulheres da sociedade. Então, ela fez um salão maravilhoso, todo forrado em cetim, para atrair realmente as mulheres de alta classe. E ela gastou exatamente todo esse budget que ela tinha. E ela não tinha dinheiro para colocar uma placa na porta, porque ela era uma ilustre desconhecida. Sim. Né? O que ela fez? Ela pintou a porta do salão de vermelho, para chamar a atenção das pessoas. Né? E aí, depois, manteve-se a porta vermelha, que é um símbolo até hoje, a Red Door, e acabou virando o símbolo dela, e em 1989 eles lançaram o perfume Red Door, que era a homenagem para Elizabeth Arden. Né? Então, em todo esse decorrer das décadas, Elizabeth Arden foi sempre sendo muito inovadora. Né? Então, em 1912, ela participou de uma passeata
que as mulheres estavam querendo o voto feminino, que o voto feminino fosse liberado, né? E ela participou, teve lá no meio com elas também, e ela fez um batom vermelho que as mulheres usaram na passeata. Lembrando que naquela época... Para chocar. Lembrando que naquela época, as mulheres que usavam maquiagem, elas não eram muito bem tidas, né? Eram mulheres que usavam maquiagem, eram mulheres de teatro, cantoras, de cabaré. Então, uma mulher de sociedade não usava maquiagem. E foi Elizabeth Arden... Um batomzão vermelho, né? Oi? Ainda mais um batomzão vermelho. Exatamente. Elas beliscavam a bochecha para ficar vermelhinha, faziam com o lábio também, mas era tudo natural. Anos depois, a Elizabeth Arden é que levou a maquiagem, numa primeira viagem dela para a França, levou a maquiagem para os Estados Unidos e começou a lançar essa maquiagem lá. Então ela foi bastante inovadora quanto a isso, né? E o salão dela acabou ficando bastante conhecido. Ela teve 112, acho que ao redor do mundo todo. Caramba. Desculpa. E ficou assim a ponto de... Marilyn Monroe, por exemplo, fazia tratamento no Salão Red Door e tantas outras mulheres. E ficou tão conhecido que as mulheres dos diplomatas, quando seus maridos iam para algum país para ser diplomata, cônsul, elas perguntavam se o país fazia parte do circuito Elizabeth Arden. Ou seja, se naquele país tinha o Salão Red Door. Né? Então teve um no Rio de Janeiro, isso eu não saberia dizer, acho que anos 50, alguma coisa assim, e um em Buenos Aires. Né? E agora ficaram poucos, mas ainda continua. O lá da Quinta Avenida continua até hoje, né? É um prédio que fica de esquina na Quinta Avenida, quase em frente a Tiffany's. E é um prédio que na marquise está escrito Elizabeth Arden, está o prédio inteiro dela. A loja fica no térreo e os outros andares são espaços, cabeleireiros, enfim. Você, como apaixonado, o que a gente percebe que você também é apaixonado por Elizabeth Arden, né? Na sua coleção, você tem algum frasco antigo dela também? Infelizmente não. Não? Porque os mais antigos que ela tem são de Baccarat, são assinados, e eu não consegui ver nenhum. Eu tenho modernos, né? Eu tinha o do Red Door antigo, que agora ele está modernizado, mas infelizmente eu não tenho. Tem um dela que é o de Baccarat, que é muito lindo, que é o It's You, que é como se fosse um leque de opalina e uma mão segurando é bem bonito. Depois tem o Bluegrass, que foi muito famoso também, mas infelizmente eu não tenho nenhum Elizabeth Arden. Quem sabe, né? Agora, né? Vamos deixar aqui, gente, se vocês tiverem, tá? O Roberto D'Angelo está recebendo para a coleção dele, tá bom? A coleção, ela aceita doações de bom grado. Gente, mas me diga uma coisa, o que foi que aconteceu então? Passou-se um tempo, Elizabeth Arden, a gente não escutava muito falar aqui no Brasil. Atualmente, a gente está escutando sempre, né? O Pedro, que ele está até aqui, um beijo, Pedro, que o Perfumes do Pedro, ele sempre está falando ali de Elizabeth Arden, Chanel. Ele fala que... Red Door, né? Foi o perfume do casamento dele. Foi o perfume do casamento dele, Red Door. E outras pessoas, eu até fiz um apelo no dia, né, pro Anderson ver se eu ganhava o Red Door, porque eu não tenho o Red Door, por incrível que pareça. E nós tivemos um seguidor, que é o Fred também, que ele mandou pra gente o Red Door. E que legal. Ainda não chegou. Ainda não, tá a caminho. Mas a gente percebe que as pessoas estão buscando agora cada vez mais essa história, né? E foi uma marca que marcou muita gente na época, né? Era uma marca que era considerada, comparada ao comércio da Singer, né? Que eram as máquinas da época, eram super famosas, como acho que mesmo assim você cita, né? Também na matéria que você fez. As marcas americanas. Eram na década de 30, 3 marcas americanas eram conhecidas mundialmente: Singer, Coca-Cola e Elizabeth Arden. Nossa. Tá? E o que aconteceu com a Elizabeth Arden, a Elizabeth Arden passou por muitas mudanças. Isso acontece na perfumaria. Alguns grupos compram uma marca, passam para outra. Isso todo ano a gente vê
acontecendo na perfumaria. E a É Elizabeth normal Arden essa também. ciranda. A gente sempre fala isso, né? A Elizabeth Arden também não foi diferente, então passou por várias mudanças, né? Então, como eu falo, desde que eu comecei com a Arden aqui no Brasil, que foi a primeira vez que a marca entrou, e que foi bem legal a história também, porque eu acabei mandando um currículo para a distribuidora que tinha Arden, e o diretor me respondeu, ele falou, Roberto, a gente vai ter uma reunião como empresa, era uma sexta-feira. Se a gente fechar o contrato e pegar essa marca, eu vou te chamar. E na segunda-feira ele me chamou. Tá? E aí que eu comecei a trabalhar com a Elizabeth Arden. E daí eu saí da empresa, depois a marca ficou, depois a marca saiu, foi para outra, de repente me encontrei de novo com a Arden. Foi assim, umas 4 vezes essa mudança. Uma das coisas legais, uma das mudanças que teve, na época ainda pré-computador, eu tinha todos os meus books, meus livros de treinamento, tudo que eu fazia, marcações. E aí, quando eu saí da empresa, lá ficou. Né? E quando eu fui para uma empresa e essa empresa pegou a Arden, veio tudo que era da outra empresa. E veio o quê? Não. Os meus livros. Então, tudo que estava, as minhas anotações, voltaram para a minha mão. Né? Legal. Então, eu sempre falo que é uma ligação que eu tenho bastante forte com a Elizabeth Arden. Sim. E hoje, a Elizabeth Arden está aqui no Brasil, porque a Elizabeth Arden ela é uma marca, é um grupo. Então você tem os perfumes Elizabeth Arden, mas dentro do grupo Elizabeth Arden a gente tem outras marcas. Como Britney, como John Varvatos, como Mariah Carey, enfim. Ultimamente foi feita uma redução do portfólio de Arden, mas a gente mantém aquilo que justamente é bastante vendido aqui no Brasil. Né? Hoje não tem mais Mariah aqui, né? Não tem mais Mariah, mas tem o John Varvatos, que é um estilista, né, americano, são perfumes incríveis. Juice Couture, que é uma marca também de luxo, né? E assim está indo. Então essa é a minha história com a Elizabeth Arden. E qual o seu perfume preferido da Elizabeth Arden? Eu gosto muito do Green Tea, que é um perfume que é um clássico, assim, né? Que foi lançado, acho que nos anos 90, início de 2000, alguma coisa assim. E Green Tea, ele fez tanto sucesso que ele acabou virando um pilar. E existem várias versões de Green Tea. Né? Então, até hoje, eles sempre lançam Green Tea. É uma fragrância muito agradável, você usa durante o dia, gostoso no dia de verão. Então, eu gosto muito dessa fragrância de Green Tea. E John Varvatos, que eu amo também todas, né? Todas são muito boas. Eu preciso conhecer um pouquinho mais também. Aqui o primeiro contato que eu tive com John Varvatos foi em Fortaleza. Uma perfumaria que eu não vou me lembrar o nome, que tinha todos eles e estava vendendo a um preço incrível, mas na época acabei não comprando nenhum, muito embora tenha gostado. Mas aqui em Curitiba a gente não encontra. Não, aqui não. Até eu ia mandar um beijo, porque eu tô vendo que tem muitos seguidores seus aqui de Fortaleza, né? Foram treinados por você lá. Treinados por você aqui, né? Tem umas pessoas falando... É porque, assim, são quantos anos que eu faço treinamento, então realmente eu tenho muita gente que eu treinei nesse Brasil de norte a sul, graças a Deus, né? Legal. E eu acho que essa loja de Fortaleza está falando, não é a Casa Parente? É ela mesma. É a minha terra, eu já ia dizer. Eu sou de Fortaleza, então a Parente é onde ele vivia lá na Parente, verdade, né? Verdade. Eu trabalhei no Iguatemi e a Parente era meu pit stop, eu estava lá. Eu adoro Fortaleza. Bom, eu adoro todos os lugares, porque toda vez que eu ia, como eu falo, o prazeroso de fazer o trabalho que eu faço é você retornar na cidade, você rever as pessoas, né, ver que pessoas, né, curtem o teu trabalho, te esperam. Isso sempre foi muito legal. Muito legal. O perfume cria, né, essas relações carinhosas, essas relações de amizade, né? É algo que aproxima as pessoas, né? Eu fiz muito evento, assim, não só treinamento, muito evento com imprensa, com cliente, nossa, milhões de coisas. Sabe aquele que você sai carregado com caixa, com mala, e que vai tudo caindo pelos... Então já foi. Mas é prazeroso, né, Roberto? Bastante, bastante.
Ó, tem uma Bastante prazeroso. perguntinha aqui, não sei se você vai conseguir responder. Vamos ver aqui, ó. Não sei se é verdade, mas escutei, deixa eu ver aqui, que John Varvatos, devido à pandemia, não iria mais produzir perfumes. É fake? Olha, eu não saberia dizer, porque as coisas que estão acontecendo agora, assim, pode ser, eu não tenho ouvido nenhuma notícia quanto a isso, tá? Mas eu acho estranho, porque os perfumes de John Varvatos fazem muito sucesso. Sim. Existem muitas pessoas que curtam. Talvez ele possa enxugar o portfólio, alguma coisa assim, mas a gente está lançando esse ano mais dois novos de John Varvatos. Eu não sei qual que é exatamente, porque também como a empresa tá todo mundo em home office, tudo meio que parou, mas a gente tem lançamento de John Varvatos esse ano, inclusive. Tá? Então, gente, vamos lá. Então é fake news. Acho que ainda é Para fake. 2021 é fake news. Eu não ouvi falar nada. Não estou dizendo que a pessoa também não esteja, mas eu não ouvi falar nada. Mas ultimamente as coisas que a gente vê de uma hora para outra mudam, né? Exatamente, exatamente. Conceição está dizendo que ela tem o Bluegrass e ela quer saber se é verdade que esse é o favorito da Rainha Elizabeth. Você sabe dessa informação? Não, eu sei que a Rainha Elizabeth adorava o Chloé. Aham. O Chloé clássico, aquele que o primeiro que a caixa era toda pintada com flores de cor de vivo e tal. Sim. Mas eu não sei, porque o Bluegrass, ele é um perfume bem fresco, bem lembra grama realmente como nome, alguma coisa assim. Então ele é bem fresco. O que eu sei que a Rainha Elizabeth gostava de usar é o Chloé. Mas essa informação eu vou até ver se eu vou atrás. Legal que ela tem o Bluegrass, porque ele não chegou a ser vendido aqui no Brasil. Ah, não? Né? Ela pode ter aquela versão que é tipo um eau de toilette com uma tampa branca, né? É uma versão que tem mais moderna, né? Porque o Bluegrass também ele foi lançado, se não me engano, na década de 40, alguma coisa 30, alguma coisa assim. Vamos aqui, eu acho que tem algumas Conceição que pessoas... viagem A também, Conceição, né? ela mesma. Ela fica buscando em todos os grupos e ela busca no Mercado Livre também, né? Para ela poder montar a coleção dela. Tem Tá algumas certo. pessoas falando aqui para falar um pouquinho a respeito de validade de perfumes. Eu acho que geralmente é a dúvida de todo mundo, né? Então, validade de perfume é o seguinte: a validade do perfume, a validade é colocada aqui no Brasil, pela Anvisa. Né? Que o perfume, se ele é bem armazenado, ele tem uma validade longa. Eu tenho vários perfumes aqui em casa que eu uso e que já tem muitos anos. Né? Então o truque é não deixar, o pior lugar para deixar perfume, banheiro. Sim. Por causa de oscilação de temperatura e luminosidade. Então deixar o perfume em cima da pia, não pode deixar. Você tem que deixar fechado no guarda-roupa, né? Então, de repente, quando você tem um perfume... deixa eu mostrar para vocês alguma coisa. Ele tem a caixa, né? E ele tem esse bercinho, né? Esse bercinho também para proteger um pouco ele de batida, mas isso também protege ele também de luz e de calor. Portanto, ele deve continuar se manter fechado na caixa. Exatamente. Ele deve continuar. Eu tenho até alguns que eu não tenho caixa, porque são provadores, e eu deixo no armário. Eu comprei uma parte do armário só com prateleira para deixar os perfumes, e eles ficam fechadinhos lá. E eu uso tranquilamente. Sim. Me diga uma coisa. Então, infelizmente, essa coisa da validade, desculpa só, é uma coisa que a Anvisa coloca e eles às vezes colocam um prazo muito curto, né? E isso cria até um problema com as lojas, que as lojas estão vendendo é meio complicado. Mas você mantendo nessas condições, ele tem uma vida bem longa. E a questão da luminosidade? Vamos supor que nós temos perfumes antigos. Muitas pessoas aqui geralmente conversam conosco que ou jogaram caixas devido a mudanças, fizeram alguma coisa e acabaram perdendo essas caixas e colocaram expor em luz, calor. Acaba que criaram alguns sedimentos em cima desse perfume. O que acontece? Ele vai mudar a fragrância, não é isso? Ele fica alterado, né? A luz, o calor, ele altera o perfume.
Imagina que o habitat natural do perfume é o frio. Porque o perfume, ele na fábrica, ele é mantido em umas cubas imensas, que aquilo é gelado, é frio. Né? Então, o frio seria o ambiente ideal para ele. Quando ele é exposto a calor, né, ele já imagina que ele vem num container, né, para o Brasil, um container às vezes refrigerado, não sei, mas aquilo já, se ele fica no calor, ele já pode começar a danificar. Né? Então, por isso precisa tomar cuidado quanto a isso. Né? Numa loja, por exemplo, se você deixa ele muito próximo da luz, ele pode também... Mas quando ele está fechado com celofane ainda, ele protege um pouco mais. Né? Mas sempre tomar cuidado com isso. Luz, calor, né? E oscilação de temperatura. Essas suas fragrâncias antigas, digamos se a gente fosse hoje borrifá-las, por algum motivo que eu vou querer experimentar alguma delas. Você acha que já não, ela realmente ela já não tem mais a mesma fragrância que antes? Não, ela já mudou. Essa, por exemplo, que eu mostrei para vocês, aqui, o Nemekit Pana, Nemekit Moi, ela está lacrada. Você vê que ela evaporou. Né? Pelo líquido escuro, ele já está... Mas ele não tem nem sedimento, nem nada. Mas eu tenho certeza que aqui dentro já não tem o mesmo... Representa mais como ele não, foi porque ele alterou. Ele alterou. Aqui, com certeza, ele alterou bastante. Tá? Então, assim, não tem nem... não teria nem sentido. A gente pode até abrir. É que está lacrado. Eu tenho dó de abrir. Não, sim. Ele... Não. É só uma dúvida, nem abra. E me diga uma coisa. Voltando aqui, então, vamos falar um pouquinho de Chanel. Tá, a gente terminando de ler o livro, a gente vai descobrir alguma coisa de Chanel que a gente ainda não sabe? Bom, da vida dela, porque assim, né, o meu diferencial aí, a vida dela todo mundo conhece, né? Sim. Mas o meu diferencial no livro é que ela própria conta, né, da maneira dela. Então isso que eu achei legal. Então eu sempre ouvi fragmentos da história dela e aqui está como um todo. Né? Então é contado por ela. Ela conta como ela idealizou o perfume, ela conta de tudo que ela imaginou. Então isso que é legal. Né? Eu acho que a grande surpresa, não grande surpresa, mas assim, é saber um pouco mais desses detalhes. Como, por exemplo, né, ela criou um perfume, o número 5, que é um clássico até hoje, que ela falava para o Ernest Beau, que era o perfumista, né? Eu não quero um perfume de flor. Eu não quero ou a mulher que vai usar cheirar uma rosa ou uma violeta. Eu quero um cheiro artificial, né? Como eu quero uma coisa clean, prática, como a moda dela. Imagina que na moda ela tirou tudo que era adereço. A coisa dela era muito simples, né? Então, mas tem uma outra coisa legal que muita gente não sabe, é que tudo foi uma vingança dela. Então ela tinha aquelas clientes dela que chamavam ela de queridinha, que adoravam ela, papapá, mas elas não sabiam que a roupa, o vestido preto que elas usavam, que a Chanel substituiu o preto, era uma lembrança da roupa do orfanato que ela morava. Aquela coisa com as golas, com coisa branca, tudo, era o uniforme que ela usava. As mulheres daquela época chamavam ela de querida e adoravam ela, não sabiam que ela estava usando um perfume que tinha sido inspirada numa mulher da noite. Uma demi-monde, que falava, né? Uma que cantava, como ela cantou também num cabaré. Então, tudo isso ela se vingou dessas mulheres, porque na hora todo mundo achava ela ótimo e tal, mas de repente ela não era considerada uma mulher que fosse frequentar a casa de uma delas. Exatamente. Porque ela não era casada, ela tinha uma procedência que ela mentia a procedência dela, né? Ela falava que as tias dela eram ricas e não. Outra coisa, os símbolos que ela usa todos, os Cs cruzados, o número 5, tudo ela extraiu do orfanato que ela morou, que ela viveu a infância dela, em Albozini, que era uma igreja, eu não vou lembrar o nome, mas eles têm uma filosofia onde o número 5 tem toda uma teoria a respeito do 5. Então ela via esses sinais nos vitrais da igreja, tá? Então o 5 para ela era um número, ela era bastante, ela gostava de signos, ela gostava
Então, ela usou tudo isso no frasco, no perfume Chanel número 5. Tá? Inclusive, até dizem, né, exploram que o C cruzado ela tirou também lá de alguma decoração da igreja lá, do convento de Albazini, né? Então, assim, A são coisas Chanel, que muita gente... Oi? Chanel é a marca, acho que hoje ainda é a marca mais autoral, né? A marca que mais usa os símbolos e os ícones criados pela Sim. criadora, né? Pela estilista original, diferente das outras marcas, né? Que já passaram por inúmeras mãos, mas Chanel é Uhum. ainda uma das marcas mais fiéis, né? Ao que É Coco. mais icônica. É mais icônica, eu diria, Ah, né? Porque ele mantém muito até hoje, todos esses códigos para eles são muito importantes, é muito uhum, importante. Eles levam isso à risca. E tanto é que a gente tem visto nessas últimas coleções, como os exclusivos de Chanel, que eles estão lançando perfumes que têm a ver com a vida dela. Né? aham. O Boy, que era o nome do amor da vida dela, Deville, que era o lugar onde ela teve a primeira loja, enfim. Então eles estão sempre Leon, né? relançando. Exatamente, e sempre em cima do tema de Chanel, é muito forte. O Uhum. Jersey, o Gardenia e tudo mais, que eram tudo coisas que ela gostava bastante, né? Então ela própria, como eu falo, muito moderna, mesmo no apartamento dela na Rue Cambon, né? A decoração que ela tinha era um absurdo, assim. Imagina que a gente está falando de uma decoração anos 20 ainda, pegando um pouco do Art Nouveau, que era tudo muito rebuscado, Aham. né? E o apartamento dela era o tapete bege, a poltrona de camurça bege. Eram tecidos que ninguém imaginava usar, era muito comum. Né? Então ela radicalizou inclusive nisso. Né? Eu chamo isso tudo, ela tinha ou um instinto ou um marketing espontâneo que fazia com que tudo que ela fazia ela acertava. Né? Então aí que está a genialidade dela. Né? Sim. Um pouco o que ajuda, né, foi que o próprio Lagerfeld conviveu com ela, né, ele herdou a marca Era das mãos amigo. dela, né, então Sim, ele representou e ele manteve, né, a marca fiel a todos esses ícones, a todos esses códigos. A manteve. ver agora o que será de Chanel depois da morte dele, né, mas de qualquer maneira, Tá. aparentemente as novas coleções ainda respeitam essa cartilha, né. Exatamente. Agora está a estilista que era auxiliar do Lagerfeld, que Aham. ele já estava preparando ela durante muito tempo, né? Mas mantém, é assim, o que mantém essa é o mistério, né? É Sim, o imaginário das pessoas, né? Então, quando a gente fala de perfumes, por exemplo, por que a parceria de perfumaria e a costura, né, e moda deram muito certo? Porque quantas mulheres podem comprar um tailleur Chanel que custa 30 mil euros? sim, Mas você pode comprar um perfume Chanel. sim. Né? E os acessórios, você pode comprar um óculos Chanel, você pode comprar um cinto Chanel. Né? E assim vai por diante. Então, quando os estilistas descobriram, né, que isso realmente era muito rentável, todos foram correndo atrás para poder lançar os seus perfumes com as suas É o marcas. Né? artigo de luxo mais barato, né? Exatamente. Um luxo mais assim acessível, É, vamos assim dizer. Né? Porque até os anos 80, 90, o número de clientes que tinha de haute couture, de clientes que compravam moda, né, alta costura, era muito grande. aham. Depois com a crise aí do início de 2000, essas coisas, isso caiu sensivelmente. Né? Então eles vendem muito pouco. Hoje tem poucas mulheres que encomendam um vestido de alta costura. Que ela E vai com lá isso e. já o volume de perfumes também explodiu, né? Muito, muito. Então a perfumaria cresceu demais. Né? Mas graças a quê? As casas elas mantêm essa coisa do ícone vivo, né? Dos códigos de cada uma. Então eles mantêm bastante isso. Isso que é interessante, né? Nas Certamente. lojas, nas vitrines, nas maisons. O que você tem de mais antigo de Chanel aí? Eu tenho o próprio número 5. Aqui o frasquinho também
Esse é o do Parfum. Parfum. É, tá? Depois eu tenho um eau de toilette, o flacon, né? Que ele é aquele mais Ah, quadradão, com o símbolo. Aí eu tenho um eau de parfum de Chanel, que já é mais atual, né? esse é Depois eles próximo criaram. ao que é vendido hoje, né? Esse é seu de uso? Não. Olha, eu vou te falar, eu nunca coloquei assim, Chanel na minha pele para usar. Já usei alguns perfumes femininos, Aham. mas eu nunca tive, não coragem. Eu falei, não, não vou pôr. Não tá em mim usar Chanel, Não é para apesar de você. ser apaixonado, né? E uso alguns perfumes femininos que eu gosto bastante, mas Chanel nunca usei. Esse aqui é um de spray. E aí eu tenho mais a versão mais nova, que foi lançada há pouco, que é o Eau de Parfum também, Ah, e nesse esse frasco o vermelho é úmido. maravilhoso. Maravilhoso. Esse aqui tem um pouco, eu dou umas borrifadas nele, mas para sentir no ar, mas Mas é a é mesma, lindo, né? é a mesma essência, o mesmo suco? Ou ele teve alguma É, alteração em é um eau função de da edição? parfum. Ele é um eau de parfum, né? Ele é um pouquinho Aham. mais. Como o Eau Premier também, ele é bem mais leve, mais não tão concentrado, né? E, sei lá, e falando um pouco do frasco também, né? Quando ela concebeu, você imagina um frasco assim, quadrado, com visto nos anos 20. Era muito moderno, muito novo, né? Aham. E ela queria Minimalismo, né? isso. Ela queria poucas linhas, poucas formas, uma etiqueta, como se fosse uma etiqueta de uma farmácia, né? Aqui a tampa, muitos dizem que é inspirado no formato da Place Vendôme, Aham. né? Que ela tem esse formato aqui chanfrado no canto, né? E então ele inovou inclusive nisso, né? No próprio frasco de Chanel. A caixa também branca, preta. Então ela foi bem um gênio. É, com certeza. Um dos maiores, né? Me diga uma Com coisa, certeza. eu tinha assistido uma vez, Roberto, uma série no Netflix que a gente até comentou no dia lá com a Conceição, Ah, que era Chanel versus. versus Schiaparelli. Schiaparelli, na época, não sei se você já chegou a assistir. Não, então, agora eu fiquei surpreso. Tem uma série no Netflix? Tem uma Tinha uma série. série, não sei se ainda está É. disponível, que aí era Coca-Cola versus Pepsi, aí tinha Tinha Chanel alguma marca, né? versus Schiaparelli. Marca. Hum. E Ah, lá, tá. quando a A, gente a, assistiu, pode falar. então, a Elsa Schiaparelli foi assim, elas não se davam bem, né? Eu não sei a Elsa em relação ao Chanel, mas a Chanel não se dava com a... Ela chamava de aquela italiana. Ela não falava o nome dela. Ah, aquela italiana, né? Então ela achava que ela não estava aos pés dela, né? Então elas tinham uma rivalidade sim. Inclusive porque o Dalí, o Salvador Dalí, que era amigo da Chanel, que tinha algumas coisas que ela começou a fazer coisas para Schiaparelli, né? Fez alguns vestidos meio assim loucos, como ele sempre fazia, né? Com uma lagosta no cabelo, alguma coisa assim. Então, mas isso já foi mais anos 30, alguma coisa assim. Mas elas tinham sim uma rivalidade. Mas Da eu, mesma forma que o Paul Poiret tinha em relação à Chanel. Porque quando ele estava na decadência, em 1925, ela já estava no auge. Né? Então ele não se conformava de ela fazer as roupas que, ele fazia, que ela fazia. E ela usava o preto, né? Que foi a Chanel que instituiu o preto. E um dia eles se cruzaram na rua e o Poiret perguntou para ela: a senhora está de luto, mademoiselle, por causa de quem? Ela respondeu: por causa do senhor. Você já está já indo para Fica outro errado ele. estágio. Então ela foi bastante irônica. Ela era bem irônica. Ela tinha umas respostas, né? Muito duras. De repente no livro a gente vê bastante isso. Ricardo está perguntando se Fumava, você falava tem um muito. frasco da Elsa, se tem algo de Schiaparelli na coleção. Eu tenho. Você tem o Shocking? Tenho. Não, eu tenho o Schiaparelli, que é o frasco que depois o Jean Paul Gaultier se inspirou, que é o busto, né? Numa redoma de vidro com uma florzinha no. Tenho. Ele está vazio, né? Mas foi uma das últimas aquisições que eu fiz. Sério? Porque na coleção eu fui, desde quando eu fiz aquela
aquela minha... Desculpa, pera que eu vou desligar aqui, tinha um alarme. Desde que eu fiz a minha exposição, a minha coleção cresceu bastante, graças a Deus. Né? Eu comprei algumas coisas, ganhei outras coisas, graças a Deus. Eu tenho alguns amigos que me deram algumas coisas muito legais, perfumes bem lindos. Então é isso, né? E a coleção vai crescendo, graças a Deus. Né? Sempre, né? Então, aqui no livro, vamos lá, gente, nós estamos com Você o deixei fixado aqui, tá? Para vocês poderem ver. Ó, esse daqui, vocês podem ver, a Nanda passou pra gente aqui, eu fixei, tá? O endereço da Amazon. Mas, de qualquer maneira, qual é a editora? Então, a editora é a editora Viseu, Tá e você consegue comprar pela Viseu. Só que eu queria deixar muito bem claro para todo mundo, gente. Como eu falei, eu tive um problema sério com a editora, que eles me entregaram os livros assim com erros, com coisas que não concordavam, e eu briguei muito com eles. Eles fizeram uma segunda edição do livro. Então, se alguém conseguir comprar o livro físico, que compre a segunda edição. Porque o livro eletrônico ele já está na primeira edição, ele já está na segunda edição, desculpa. Tá? Então foi um dos aborrecimentos que eu tive. Espera um pouquinho só que o Ricardo está tentando me ajudar aqui, que ele está querendo pegar o frasco da Schiaparelli, né? Ajuda aí, Ricardo. Deixa eu só lembrar de uma coisa. Lá nessa série, eu acho que vou até querer assistir de novo, porque na época, quando eu assisti, eu não era apaixonado ainda por perfume. Ele era normal. Eu ainda era uma pessoa normal. Quando eu assisti, era só por curiosidade. Mas eu lembro que tem um trechozinho na série que fala a respeito dela ter... Ela parou de fabricar Coco Chanel, ela saiu um pouco do mercado, né, de moda, e quando ela voltou, a Schiaparelli já estava trabalhando. Então foi daí que veio o número 5, que foi para poder voltar e trazer ela de volta, o nome, Chanel e tudo. É mais ou menos isso? Procede? Eu lembro? Procede essa história? Então, o que acontece é o seguinte, a Chanel reinou, né, até os anos 40, tudo com o Chanel número 5. Não, Ricardo, não é esse não. Desculpa que eu estou olhando para ele aqui na vitrine. Vamos entrar para a esquerda, volta no meio, em cima do vidro, esse daí. Na frente. Ele está pescando o frasco para mim. Que é o da Elza Schiaparelli, que é o primeiro. O Ricardo é normal? Você contaminou ele? Não é. Olha que lindo. Só que ele me ajuda super bem. Então, ó, ele tem essa redoma de vidro com uma renda aqui, não sei se dá para ver. Tá. E o frasco, ele então lembra o do Jean Paul Gaultier. Sim, você vê também que ele já tem uma certa idade, né? Tá vendo? Ó? Ele tem até aqui a varetinha em vidro para você passar na pele, né? E uma florzinha no pescoço. Então esse é o frasco. Tem quantos anos, mais ou menos, esse frasco? Então, esse aqui, eu acredito que ele deve ser dos anos 40, alguma coisa assim. Deve ser dos anos 40. Tá? Foi uma das últimas que eu comprei mesmo. Mas é lindo demais. Lindo, né? Então, o que aconteceu com a interrupção da produção de Chanel foi na guerra. Uhum. Né? Então, a Chanel... vou contar a historinha de todo o processo, tá? Uhum. Quando ela pediu para o Ernest Beau criar o perfume, ela queria um perfume para dar de presente para as clientes na boutique. As clientes de roupa dela. Uhum. Então ela ia distribuir. Ele fez uma produção pequena, né? E aquilo acabou tomando proporções monstruosas. Todo mundo queria o perfume. Todo mundo queria. E aí o Ernest Beau falava que ele não conseguia produzir o quanto ela estava pedindo. E ela pedia e... Mais. Então o que aconteceu? Ela conheceu uma dupla de irmãos, que eram os irmãos Wertheimer, que eles já tinham comprado, eles estavam com a marca Bourjois, e ela fez um contrato com eles, que eles fabricariam o perfume para ela. Em escala... E ela assinou um contrato absurdo. Ela falou, eu com 20% eu tô ótima, tipo meio assim, querendo encerrar a história logo. E ela assinou esse contrato. Coisa que ela se arrependeu até o final.
né? Ela não conseguiu reverter isso. Então, quando chegou na guerra, a produção parou, né? E eles, os Wertmeier, eles começaram, e eles eram judeus. Então, ela até usou isso para tentar tirar a marca deles, mas não conseguiu. Então, a produção foi para os Estados Unidos. Então, eles levavam todos os insumos para os Estados Unidos e faziam o perfume, né? Depois da guerra, ela voltou porque ela teve um namoro com um general de alta patente nazista. Aquilo pegou muito mal, né? E ela só não foi julgada e acusada porque ela tinha amigos, o primeiro-ministro inglês, o Winston Churchill, todo mundo meio que ajudou ela a se livrar daquilo. Exatamente. Ela fechou a Maison e foi para a Suíça. E lá ela ficou. Mas parecer. Né? Exatamente. E ela só voltou lá para os anos 60, alguma coisa assim, que ela começou a voltar a fazer de novo. Né? Mas a produção do 5 nunca parou, porque eram os irmãos Wertmeier que faziam o perfume. Então foi aí. Foi pela primeira vez o perfume foi fabricado fora da França. E então ela tinha apenas 20% da propriedade. Na verdade, eles compraram a marca ou eles compraram o direito de produção do perfume? O direito de produção e a marca. Só que ela fez exigências. A marca, eles criaram então a Le Parfum Chanel, que eles poderiam criar perfumes, tudo ela teria que aprovar e que fosse sempre dentro daquele padrão que ela tinha. Sim. Né? Ela era tão louca que ela até criou um outro Chanel para concorrer com o número 5. Eu li isso. Tá? Ela era muito louca. Ela criou algumas coisas assim que... Um 22, tem os outros Chanels e tal. Então ela tentou fazer, mas não conseguiu. Até o final ela não conseguiu. Né? Porque o Chanel era uma mina de ouro. Começou a ser tudo dela? Nunca. Não entendi. Em que momento tudo passou a pertencer a uma marca só? Ela nunca conseguiu voltar de novo para ela. Esse contrato foi para sempre. Ela nunca conseguiu reverter o contrato. Né? Depois da morte dela, que de repente acho que uma empresa comprou, então de repente, eu não sei como é que foi dividido a parte de costura, de perfumaria, se continuou com eles, então... Mas ela em vida não conseguiu. Ela em vida ela não conseguiu. E tanto é que quando ela voltou para a França ainda tinha aquele ranço, né, dela em relação à guerra. Né? A França ficou muito rancorosa com tudo da guerra. Né? E ela, no primeiro desfile dela, arrasaram com ela. A imprensa francesa foi muito fria. Quem salvou a história dela foi a imprensa americana. Que ela começou a fazer muito sucesso nos Estados Unidos, tanto é que ela foi chamada depois por Hollywood para fazer figurinos de filmes. Ela foi para lá. Mas na França, a França demorou muito para perdoar ela. Muito. Ela tinha a loja dela, né, que é na Rue Cambon, ela dá de fundo para o Ritz, que é um hotel onde ela tinha uma suíte, onde ela morreu. Ela morreu na suíte do Ritz, né? Então ela manteve aquela suíte e os oficiais da Gestapo, na guerra, eles ficavam no Ritz. Então ela teve... Tem até uma coisa um pouco mais profunda, que ela foi até espiã, que ela levou informações, é bem pesadinha. A Chanel realmente ela surpreende até hoje com tudo isso. Mas a gente perdoa ela por essa maravilha, esse legado que ela deixou pra gente, né? Nossa, mas eu acho que eu vou dar uma olhada, porque assim, toda a historinha assim, foi resumida, mas deu pra gente entender através dessa série que tinha no Netflix. Mas acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Se não tiver lá, eu acho que deve estar disponível no YouTube, mas conta-se um pouco essa história dela e a chegada da Schiaparelli em seguida, depois que foi exatamente nessa época que ela saiu da França depois, que ela voltou da guerra e saiu, e a Schiaparelli ficou trabalhando durante um período lá, até que ela se casou, quis ter filhos, né, netos. A Schiaparelli também parou, né? Aí passamos um bom tempo sem Schiaparelli.
Então, pode ser que foi nesse momento que ela estava no exílio na Suíça que a Schiaparelli realmente entrou, porque ficou um gap lá, né? A gente tinha Lanvin, tinha outras tantas, e de repente ela entrou, a Schiaparelli entrou nesse meio tempo. Mas que elas tinham uma rivalidade, tinham. Porque o Rosa Pink se tornou o novo preto, né? O Rosa Choque se tornou o novo preto na época. Sim, exatamente. Exatamente. Nossa. Por isso que ela fala, aquela italiana só faz essas coisas. Agora, além, vamos lá, Mário de Andrade, Chanel, quem nós vamos encontrar aqui? Você levou o Mário de Andrade para encontrar com quem mais? Então, o Mário, ele foi a convite de um amigo, Marcel, que é um personagem fictício, que tinha estado aqui no Brasil e convidou ele para ir lá para a França. Ele foi, né? E lá ele conhece, o Mário de Andrade adorava a arquitetura, ele gostava do Corbusier, que era um arquiteto francês muito famoso nesse período do modernismo, e ele conhece Corbusier, que ele fica até alucinado na cena do livro, ele fica sem saber o que falar na frente dele, né? E ele conhece todos, gente, desculpa, tá entrando tanta mensagem, e ele conhece todos, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Jacques Cousteau, que é um escritor famoso, ele conhece a Mícia, que é a amiga dela, enigmática, Você que tem até um perfil. Ele no círculo interno de Gabriele, né? Exatamente. Exatamente. Então, nos jantares que ela dava na casa dela, na Rue Cambon, ela convidou, ela inseriu ele nesse círculo dela fechado. Porque no apartamento da Rue Cambon, ela não dormia lá. Ela tinha uma sala de jantar, uma copa, ela recebia as pessoas. E ela dormia no hotel. Né? Porque desde que o boy faleceu, né, que nunca foi o grande amor da vida dela, ela tinha horror de ficar sozinha, né? Então ela não queria ter um apartamento. Então ela ia para o hotel onde ela sentia que ela tinha o serviço, ela tinha o quarto dela, tal, mas ela nunca morou nesse local, né? Ela morava num apartamento antes do boy morrer, mas depois ela foi morar no Ritz. Então ela tinha medo de solidão, né? Ela era uma mulher solitária. E o Mário, eles se entendem, eles tinham muita coisa em comum, sabe? Alguns traumas, algumas coisas. Isso no livro a gente vai... Em que momento ele conhece o Jacques Guerlain, François Coty? Na exposição. Oi? O Daltroff. O Guerlain, o Lalique e o Coty ele conhece na exposição. O Hernán Contreras, ele vai até o... Ele encontra com ele, que ele era amigo do... Gente, eu tô dando spoiler do livro, gente. Não, mas você colocou atrás. Tá atrás, eu só tô lendo... Aqui, ó, no resumo. Não, eu tô brincando. Não, é que assim... vocês ficam puxando, eu vou falando, né? Não, mas é pra gente conversar, porque a gente precisa entender um pouco. As pessoas já estavam querendo saber... Nós já deixamos fixado aqui que a Nanda tinha mandado. Ele deu um toque aqui pra gente pegar a segunda edição, tá? Do Poeta Modernista, né? E o Perfume de Mademoiselle. Lá você vai encontrar, mas vai falar assim a respeito um pouquinho ali de Chanel, vai passar pelas grandes perfumarias, você vai entender um pouco mais esse vínculo, as amizades que se tinha com o Coco Chanel na época, ainda trazida por um brasileiro pra gente. Nossa, até a gente precisa perguntar, né? Ainda você levou o Mário de Andrade lá para conhecer todos eles, então... Com certeza. Eu nem sei como... que o Mário, ele tem um sobrinho, né? Eu nem sei se o sobrinho dele ficou sabendo disso, mas enfim, tudo bem. E o Mário de Andrade, eu sou vizinho dele. A casa dele, onde ele morava, e hoje é um centro cultural, fica muito perto da minha casa agora. Sério? Então, eu ia lá... engraçado que quando eu estava escrevendo o livro... Eles estavam para abrir o centro cultural. E eu fui umas 2 vezes lá e dei com a cara na porta, né? E eu conversava com o Mário. Falei, pô, Mário, você não vai me deixar entrar na tua casa, né? Não vai revelar seus segredos?
Para você ver como a gente é louco, como eu sou louco, né? Então, quando eu entrei, quando abriu, eu ia lá e ficava sentado lá dentro. Porque existe algumas coisas dele, a sala da música. Então, eu ficava sentado, porque eu também criava as minhas cenas para poder movimentar os personagens na casa. Claro. Né? Então, eu tinha essa relação, né? E daí, como eu falo, eu via muita coisa em comum deles, né? Que quem lê o livro vai ver que eles acabam se identificando, né? Agora eu vou dar só uma notícia inédita. Quem sabe disso só é a Nanda, aquela Nanda está me ouvindo. Ela perguntou, vai ter alguma continuação do livro? Sim, vai ter sim. Ah, tá. Ó, aqui, só para dar um alô aqui, que Luciene Ricciotti entrou, tá? Oi, Lu. Um beijo, Lu. Oi, Lu. E vocês nem imaginam com quem Chanel vai cruzar. Enfim, só isso que eu vou falar agora. Não. Projeto. Ó, só mostrando aqui, ó, Lu, nós estamos falando um pouco a respeito do livro aqui que nós recebemos aqui do Roberto, tá? Chegou a tempo, né, Roberto? Estava com medo que não chegasse para a gente poder mostrar. Nossa, todo dia eu entrava no correio e não tinha informação nenhuma. Eu falei, gente do céu, o que acontece? Mas graças a Deus chegou. Ah, estamos apaixonados. É um livro apaixonante. Ele deve ter te dado muito trabalho, né? Porque você fala com tanta propriedade, os locais. Ele é tão geograficamente correto. Eu conheço muito pouco de São Paulo, mas eu me vejo nos locais que você descreve, porque é tudo descrito de forma tão fidedigna, tão fiel. Eu ainda não fui para Paris com o Mário, mas eu imagino que eu vou relembrar os passos que eu dei lá, porque se você levou essa fidelidade de São Paulo para Paris, então a gente vai reviver Paris, né? Exatamente. Aqui em São Paulo, eu tive que pesquisar, porque a gente está falando de anos 20, a cidade mudou muito, existe mais tal. Então, eu tive que pesquisar. Assim, esse trabalho, escrever um livro é trabalhoso, muito. Né? Mas, escrever o tipo o estilo que eu escrevo é mais ainda, porque você imagina, para criar, apesar de ser isso foi o Zé Luiz que cunhou esse meu estilo, uma realidade fantástica. Então eu crio, a partir de uma história, pessoas reais e acontecimentos reais, pessoas e acontecimentos fictícios. Sim. Né? Mas imagina para reunir, numa sala de jantar, reunir um Pablo Picasso, Jean Cocteau, a Misha, a Chanel, né? Eu tinha que saber mais ou menos se eles estariam lá. De repente o cara morreu e eles lá na mesa. Então, eu tinha que tomar cuidado. Então, cada cena eu tinha que entrar, pesquisar, e daquela pesquisa ir para outra. É bem trabalhoso. Tá? Pra saber se era verossímil, né? Exatamente. Então, por exemplo, endereços em Paris, como da Anitta, né? Eu pesquisei onde ela morava, entrei no Google Earth para ver direitinho o prédio, como que ele faria para andar até o metrô, para dar tudo isso. Então, é meio minucioso mesmo. Mas eu gosto disso. É garimpar as coisas, né? Garimpar a realidade, né? Então, mas é muito... Então, esse livro eu demorei para escrever porque eu estava trabalhando na época, né? Eu era funcionário da empresa, então eu tinha que fazer os dias, tudo. Então, Exatamente. Então eu viajava, tipo, às vezes quando eu ia para o Nordeste, eu acabava ficando 10 dias lá, então eu ficava um final de semana, e aí eu levava e ia escrevendo, né? Eu já tinha tudo no computador, as minhas pesquisas, tudo, então ele demorou um pouco mais de tempo. Mas eu acho que ele demorou uns 2 anos, porque eu escrevia muito pouco, né? Agora que eu tenho mais tempo livre, que eu me dedico mais a isso, eu sento no computador e... Tanto é que nessa pandemia eu terminei um livro e já estou na metade, no final de um outro. Meu Deus! Tá? Então, isso é... Na pandemia, então esse ano, se Deus quiser, se tudo, segundo semestre, estiver mais leve, a coisa da pandemia, eu vou lançar um livro e o outro no ano que vem. Né? Então, todos os meus livros sempre vão ter o perfume como um personagem principal. Né? Que nem nesse livro, é minha paixão.
Esse livro tem um personagem fictício que ele é um perfumista. Então ele explica para o Mário de Andrade tudo sobre como é um perfume. Ele dá o beabá para o Mário, né? E o Mário, como era uma pessoa muito além, ele ficava assim, babando com as coisas. Isso demonstra ele como muito sequioso em saber, né? Em aprender. Ele se interessa por muitas coisas, né? Ele é muito ávido, ele é muito curioso, né? Ele era da autodidata, ele aprendeu francês, inglês, alemão, espanhol. Ele falava perfeitamente, né? Então ele aprendeu música, né? Ele era maestro, depois ele aprendeu música, depois ele começou a estudar o folclore do Brasil, ele saiu numa viagem aí pelo Brasil, isso já depois do livro, né? Não está no livro. Querendo pesquisar as tribos indígenas, né? Então ele era uma coisa assim. A casa dele é um polo assim, de artistas, com festas, com reuniões. Os anos 20 foram realmente lindos. Olha, eu fico imaginando realmente assim, como foi a tua cabeça para poder reunir todos. Tá, veio a história, você foi colocando, mas vai pesquisando a respeito de cada um deles e você também vai aprendendo ainda com cada um deles, né? Porque existe essa descoberta também. Porque mesmo que você conheça um pouco mais de Chanel, aí veio lá Guerlain, veio Pablo Picasso, quer dizer assim, o teu conhecimento também deve ser muito extenso, né? De história, de localização desse povo, história, geografia, a própria biografia dessas pessoas. Ainda tinha que interpretar eles aqui da maneira como eles estariam ali se comportando e falando, né? De uma maneira honesta, que é para poder representá-los. Isso era uma grande preocupação minha, assim, ter o cuidado de colocar palavras na boca deles, principalmente. Então era um respeito muito grande por ele ser quem ele foi. Eu não podia pôr qualquer abobrinha. Claro. Eu me lembro que na época que eu estava escrevendo, tinha uma carta que o Mário recebeu do Mário Bandeira, Manuel Bandeira, que era um escritor, e eles se correspondiam, né? E essa carta, não sei porquê, ficou na mão de não sei quem, mas tinha ela só podia ser aberta no ano tal, que foi nos anos que eu estava escrevendo o livro. Então existia uma expectativa, né? E quando essa carta foi aberta, o teor da carta, ele falava de uma paixão platônica por um homem, por um rapaz, eu não lembro quem, né? E eu lembro que, de repente, alguém me ligou e falou, você viu a carta, você vai pôr? Eu falei, não me interessa qual era a orientação sexual dele, isso para mim não tem interesse nenhum. Eu tenho interesse nele, no personagem, no que ele representou. Claro. Agora, explorar isso, uma coisa que ele próprio não quis revelar, não vou ser que vou imaginar ou revelar. Entendeu? Então foi uma coisa assim, eu tinha assim, como falar, um respeito muito grande, né? Até uma coisa meio espiritual, né? Eu tenho uma prima minha que ela é bem espiritualizada e ela fala isso, você está mexendo com pessoas que de repente não estão mais aqui, mas você tem que ter um respeito por isso, por essa parte de você, de serem quem eles foram, né? Respeitar as pessoas como eles foram, né? Então tem tudo isso. Mesmo a Chanel, quando chegou assim no final não, quando eu já estava, eu ouvia ela falando, é engraçado, né? Eu vi o timbre de voz dela falando as frases que eu tinha montado, que eu tinha colocado no livro. É uma relação muito louca, porque a gente fala que escritor também é meio louquinho, né? Porque a gente acaba ficando mesmo, né? Mas quem lê também o livro também passa por essa mesma situação, entendeu? Nós estamos imersos na história. É como se a gente tivesse realmente... Porque assim, uma coisa é a gente conhecer de documentários, não ler muito, né? Como você leu, mas assim, a gente conhece Coco Chanel, um pouco sobre a história dela. Vai vir Mário de Andrade, que a gente já escuta aqui desde pequeno, na escola, que a gente tem que ler um pouco mais. Então ali a gente já começa
E a gente pega Mas assim... é diferente essas pessoas terem voz, né? Isso, e aqui você dá voz a elas, e a gente realmente escuta elas falando, De fato, né? é muito fiel ao que a gente tem, né? Eles são ícones, né? Então, Recordações, lembranças. esses ícones estão respeitados, esses ícones, eles falam, de fato, como algo que seria coeso, seria coerente àquele conhecimento que temos dessas pessoas. Então, justamente essa era muito a minha preocupação, né? Eu escrevia, no dia seguinte eu abria, eu revia de novo, né? Eu nunca escrevi nada que eu tenha apagado, falei, não, isso não vou pôr, eu sempre mantive, mas eu conferia para ver se aquilo, né, para não... Porque hoje você pode escrever, falar sobre uma pessoa que já morreu, que antes tinha direito, agora não tem mais essa coisa de a gente poder pedir permissão. Mas você não pode denigrir a pessoa, ou uma marca, ou alguma coisa, né? Então isso eu nunca faria. Eu nunca escreveria nada para falar mal de alguém. Eu acho que eu não iria perder tempo para isso, né? De repente. Então mas é uma coisa muito legal, uma relação. E o escrever é uma coisa muito gratificante. É um universo que você assim mergulha nesse universo. E você fica com sempre, as pessoas estão ali. Eu falo às vezes para o Ricardo, falei, gente, o fulano tá martelando na minha cabeça. Ele quer saber, né, o que eu vou responder, o que eu vou falar. De repente, teve um dia do livro que eu estou escrevendo, né, eu acordei de manhã, eu peguei no café da manhã, eu falei para ele, Ricardo, eu consegui dar o final que eu queria, porque eu estava preocupado, né? Então, consegui achar um final legal. Resolver um final. E é uma coisa que é muito legal, é muito gratificante mesmo. A Lu mandou aqui um recado. Queridos, estou na estrada ouvindo vocês. Roberto, você arrasa. Estou com conexão ruim. Pena, minha filha está digitando, é claro, tá? Pelo amor de Deus. Fala para ela dirigir direitinho, né? Pelo amor de Deus. Agora, me diga uma coisa. Tudo isso você ainda faz. Você ainda teve um trabalho que você fez com a Luciene também, né? Com a Luciene Ricciotti, vocês deram curso, sim. Você é coach. Sim. Então, eu tenho... eu mantenho o trabalho ainda que eu faço de treinamento, né? Evidentemente, por causa de todo esse problema, ano passado e esse foram bem parados, né? Mas eu mantenho esse trabalho. E com a Luciene, a gente fez um trabalho bem legal, que foi quando ela lançou o Estação Perfume, que a gente fez uma exposição falando sobre perfumes, então tinha, para que as pessoas conhecessem o que é uma nota de coração, cabeça e fundo, uma nota oriental, frutal, ambarado, então isso tinha essa parte didática, né? E no meio disso tudo eu levei uma parte da minha coleção para as pessoas conhecerem, expus também no Conjunto Nacional, que é uma galeria bastante importante na Paulista, onde ela é toda aberta, então passa milhões de pessoas durante o dia lá, né? Sim. E foi um trabalho bem legal. E a gente tem também tinha já um trabalho programado para fazer, né? Tudo certinho, também para falar alguma coisa de perfume, fazer uma oficina de perfumes, né? Quando veio a pandemia. Então ficou tudo parado por enquanto, vamos ver, né? Mas então, a gente tem mais do que nunca, vamos torcer para que isso acabe logo. Nem fala. E me diga uma coisa. Outra coisa, né? Porque eu tô só pedindo para repetir mais uma coisa. E aí, o seu trabalho ainda é colunista na revista Olfato? Sim, vou beber água. Tá. Bom. Você é o responsável pela história na revista. Eu desde o início que o Sérgio me convidou para ser colunista, eu sempre escrevi textos históricos, né? Já escrevi da Cleópatra, escrevi da Catarina de Médici, escrevi da Elizabeth Arden, escrevi de várias pessoas, né? E depois, ultimamente, a gente tem criado algumas matérias, entrevistas, que eu estou escrevendo sobre mulheres poderosas da perfumaria. Então a gente já entrevistou bastante gente, bastante mulher interessante na perfumaria. Então eu faço isso também. Né? Aí, ó. É bom dar uma olhada, gente. A revista Olfato é muito fácil. É só colocar na internet e você vai conseguir baixá-la. É digital, tá? Não paga nada. Você vai só baixar e vai ler e desfrutar de todos esses artigos, tá?
Ele é trimestral? Como é que funciona o teu trabalho lá com o Sérgio? Então, agora ele está fazendo trimestral e tem algumas edições que é um novo formato agora, que chama a Capa do Mês, que vem com uma entrevista de uma pessoa importante, como veio agora a última, né? Então ele tem adotado vários formatos, né? E o design gráfico está muito legal, está muito moderno, é uma revista gostosa de ler. E é a primeira revista só trata de perfumes, né? Não trata de mais nada, é só perfumes. E é muito gostoso trabalhar com o Sérgio, com as meninas, com a Nanda, com a Luciene, com os outros, com o Fabiano que escreve. Então os colunistas são muito... A gente faz com muito carinho, porque a gente está vendo que a revista cresce Tivemos cada dia. a honra de trazer alguns aqui, vocês são todos maravilhosos, super acessíveis, e tenho um prazer imenso, né, em compartilhar, em falar dessa paixão. Como eu falei no começo, o perfume reúne, né, essas pessoas, esse povo doido que ama e se ama, né? Exatamente. Exatamente, mas é isso. A gente se identifica com isso, né? Sim. E a gente vibra com o que cada um faz, né? Por exemplo, a Lu que lançou agora o outro livro dela, que também estou louco para conhecer, sabe? Cada coisa, a Gi, que também é uma colunista, que ela também faz matérias maravilhosas, que ela escreveu a entrevista do Fábio, que ficou bárbara. E a gente faz tudo, a gente foi lá, eu fui junto com ela, a gente foi fotografar o Fábio. Fizemos com a Renata Ascar também, que fui eu que escrevi também, uma revista só homenageando a Renata, foi um trabalho bem bonito também, fomos na casa dela. Então a gente faz de tudo um pouco. Que legal. Né? Porque a gente tem um prazer muito grande. Né? O Sérgio é essa pessoa que agrega. Né? A alegria que ele tem, a determinação que ele tem, né? E como ele lutou, assim, desde que eu conheci ele, né? A revista ainda estava em projeto, né? Então a gente vê que os anos foram passando e realmente a gente está crescendo todo mundo junto. Sim. E o sonho do Sérgio se realizou. E isso que a gente fica realizado, né? Ainda tem muita coisa por vir, né? Porque se depender de todas as pessoas que são apaixonadas por perfume hoje, que gostam da revista, vai fazer com que realmente cada vez mais ela cresça e cada vez mais vocês também tenham voz, né? Para poder falar sempre um pouco mais a respeito de perfumaria. Aqui o Ricardo, exatamente, ele está lembrando também da sua página no Facebook aí, né? A Arte em Frascos de Perfume. Vamos exatamente aqui, né, Ricardo, falar um pouco a respeito disso. Lá você aborda aspectos históricos. Não entendi. Lá você aborda aspectos históricos de determinados frascos, é isso? Eu escrevi, por exemplo, um texto falando sobre a pandemia, né? Contando as pandemias que já aconteceram na história, né? Então, em 3 capítulos, falando um pouco sobre tudo, os detalhes e tal. E é legal porque eu vejo cada vez mais as pessoas, foram 5.000 pessoas que curtiram, 4, e eu vou falando disso tudo, né? Eu até deixei um pouquinho a arte em frascos agora, porque eu estou muito mais envolvido em finalizar esse livro agora. Mas eu tenho já textos prontos, que eu já escrevi, que eu vou colocar. De repente quero dar uma transformada na minha página do Instagram também, para ficar um pouquinho mais... ela é voltada a perfume, só fala em perfume, mas ficar um pouquinho mais completa. Então, assim, eu estou mexendo um pouquinho nessas coisas. Então, nossa, eu escrevo... é maravilhoso. Tipo, eu não tenho Face. Então, o meu Facebook hoje é o Perfumanda 2 que o Anderson criou. Mas, assim, basicamente eu já não mexo muito nele. É tantas redes sociais hoje, né? O Instagram, como ele está ali acessível toda hora para a gente poder ficar trabalhando, seria até melhor para a gente poder olhar. Eu ia adorar, realmente. Então, no Facebook eu tenho a minha página particular e tenho a da Arte em Frascos. Por isso que eu quero passar a Arte em Frascos para o Instagram, para ficar mais focado tudo de perfumaria no Instagram. E eu também escrevia para um blog da Ana Suil, né, que a Ana Suil, ela é uma proprietária de uma rede de lojas, a Suil, Kalesh, Ivan Vera aqui em São Paulo, bastante famosa. E eu também tinha uma coluna lá. Deu uma parada agora por causa da pandemia, mas também eu fazia isso também.
Então eu também escrevia sempre. Não para. Gente, Onde é que o Sérgio acha vocês, hein? Onde é que vocês acham tempo? Bom, agora tempo a gente tem, né? Porque eu estou trancado em casa. É muita Então, coisa. muita coisa. Então eu tenho muito texto. De repente eu paro um, começo o outro, pego no outro. Eu tenho alguns textos prontos já que eu preciso mandar na Arte em Frascos, né? Mas escrever é um prazer mesmo, realmente é um prazer. Pois eu vou fazer agora um convite a você para você não negar. Eu sei que você não ia negar, mas assim, quando você já começar a voltar a trabalhar já com a arte em frascos, vamos fazer uma live depois para você mostrar aqui os seus frascos? Porque tem pessoas mandando já direct, querendo ver, conhecer um pouco mais sobre a sua coleção. Eu só quero saber da coleção. Então, hoje, como a gente estava contando um pouco aqui. Não dá tempo agora, porque eu tenho eles aqui do meu lado. Então vamos mostrar. Então, vamos lá. Eu acho que vai ficar um pouco extenso. Na realidade, a gente vamos fazer uma segunda parte com você. O que é que você tá bom. acha? Da gente falar realmente agora desse trabalho em arte dos frascos, porque aí a gente já começa a história, porque aí, como a live vai ficar salva aqui no canal, que tem pessoas que não têm ainda Instagram, eles não gostam de Instagram, nós vamos passar a live para o YouTube. Então, para ela não ficar tão extensa, a gente tem uma segunda parte com você, para a gente falar só a respeito de frascos e o seu trabalho também, tá? A respeito da sua coleção, a história, tudo com a arte em frascos. O que é que você acha? Perfeito. Vocês só me avisam e eu estarei disposto aqui. Agora nós estamos dependendo de você. Quando você começar a pegar os textos de novo e começar a trabalhar o arte em frascos, a gente já entra de novo agora para conhecer toda a sua coleção. Porque tem muita gente que são colecionadores que adoram frascos. A Carla aqui, ela ama a arte em frascos, nunca joga. Deixa eu ver aqui, o Sartoria, que é apaixonado também por frascos. A Conceição. Tem os seus seguidores aqui também conosco. Então, acho que para a gente abordar mais esse outro lado. Porque realmente é como você estava falando, né? Que é o corpo do perfume. É o corpo, é a fragrância ali, é o corpo que leva, que traz para a gente uma essência. Então, a gente quer conhecer mais um pouco a respeito desse corpo. Perfeito. Perfeito. Já estão falando que vai ser maravilhoso. Vai ser um prazer assistir mais um encontro com o Roberto. Cris Fernandes. A Cris, todo mundo vai adorar isso. Então vamos Cris fazer Fernandes? aqui. Oi? Cris Fernandes é minha prima. Uma querida. Mas tem muita gente, então não vamos dar mais spoiler, que as pessoas estavam comentando aqui a respeito do spoiler do livro. Não vamos mais, vamos deixar vocês adquirirem, ler. Consumirem o livro. E vocês vão dar o feedback para a gente depois e também para o Roberto, tá, gente? Vamos deixar aqui todos os links. Oi? Só relembrando, na editora Viseu, que é a editora na livraria, na loja da Viseu, ou no Amazon, todos os... e se for em versão, se vocês acharem versão em papel, que seja a segunda edição. Que a versão online, não sei que eles já fizeram. Vamos colocar aqui na descrição também isso, Roberto, tá? Que a gente vai colocar aqui os links, vamos citar exatamente o Arte em Frasco, o seu trabalho, e vamos colocar também o link daqui para eles poderem comprar, mas frisando que seja a segunda edição, tá? Que aí a gente já deixa, porque com certeza eles vão ficar perguntando depois, e as pessoas lá no YouTube também sempre perguntam, como fizeram também com o da Luciene, a gente já deixou lá na descrição. Então o seu também vamos fazer da mesma maneira. Tá bom? Roberto, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinho. Muito obrigado pelo livro. Maravilhoso, tudo maravilhoso. E já estamos esperando para o segundo. Vamos terminar logo esse. Vai dar tudo certo aí com o segundo já para você poder também voltar e conversar com a gente, tá? Perfeito. Estarei aguardando. Tá? Nós é que estamos te aguardando, tá? Você já tem duas lives já com a gente, já para a gente poder conversar a respeito. Segundo livro, Arte em Frascos, tá? E todo o trabalho que você quiser trazer, nós somos apaixonados por perfume, e nossos seguidores também. Então, queremos todos saber o que tem de novidade, não só em perfume,
mas nesse mundo da perfumaria que a gente vive. Perfeito. Roberto, Bom. muito obrigado. Obrigado ao pessoal que participou, Gente, que conversou muito obrigado conosco. a todos Vocês são vocês. incríveis. Obrigado também por Está se despedindo aqui todo mundo. de conversar com vocês também. Obrigado. Foi um prazer imenso. Muito obrigado, Roberto, tá? Bom descanso. Bom descanso para você. Se cuida. Fica bem. Pode deixar. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, 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 Ricardo, tá? Que eu sei que você tá aí atrás. Tchau, tchau, Ricardo. Boa Ele noite, está pessoal. sempre nos bastidores, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.